Aô, povão! E aí, meu povo? Estamos de volta nesse canal maravilhoso para poder mostrar os updates para vocês tudo. Isso! Olha, menino, já tem um spoiler aí atrás de mim, tem, né? Ou não tá mostrando. Quem acompanha a gente lá no Instagram já viu que os gabinetes chegaram essa semana, os rapazes já começaram a instalar, até botei um spoilerzinho nos stories, mas aí a gente tá aqui hoje para mostrar para vocês. Tem muita coisa para ser instalada, vocês sabem, né? Essa coisa de instalar gabinete é um pé no saco, porque tem que ser bom. Não, e vem as coisas tudo batida, tá cheio de se coisa batida, mostrar aqui pra vocês, ó. tá cheio de erro, tá cheio de cagada, mas diz que conserta depois, né? Então, obviamente, a gente vai esperar que fique bom no final, Vamos confiar no processo? A gente confia no processo, mas ó, aqui na cozinha a gente já tem algumas coisas instaladas e outras que vieram erradas. Deixa eu fechar isso aqui é das cortinas que a gente vai ver. Ó, aqui a cozinha, o pessoal do Instagram já sabia, né? Que aqui embaixo é madeirado, imitando madeira. Então, toda essa parte dos gabinetes aqui de baixo, que a gente chama de lower, e os uppers, que são os de cima, vão ser nesse cinza. Certo? Que é o mesmo cinza da porta. Inclusive, eu disse no story que eu não combinei os mesmos cinza. Lembra, Marcelo? Né? Sem querer. Porque esse cinza, no começo, era para ser mais clarinho. Tipo o cinza do chão, era para ser bem mais clarinho. Só que eu achei que não ia dar contraste suficiente e eu queria um contraste. E aí eu resolvi botar escuro, mas o cinza das portas já estava escolhido. E eu nem botei um perto do outro e acabou que era igualzinho. Cagada, assim. né? Na cagada, meu filho. Cagada foi essa. Então aqui, ó, a gente tem a pia, certo? Da ilha. Aqui a gente tem 3 gavetas. E aqui era suposto ser o lixo. Só que veio errado, tá vendo? Ó? Não tem lixo aí não. Não tem lixo, mas a gente já avisou que é o lixinho aqui, senão eu não quero ter uma lixeira para fora. Na minha casa hoje, o que eu fiz? Tirei a prateleira e botei o lixo, só que essa prateleira não sai. Tá fixa, né? Então aqui vai o dishwasher, a máquina de lavar louça, e aqui tem mais um armarinho. E do lado de cá, aqui tá faltando, tá? Porque o nosso forno, ele não é aquele que faz fogão, assim, né? O fogão. Então aqui vai só o cooktop de indução e aqui tem mais armário. E aqui em cima os armarinhos e aqui a coifa, que também vai imitando como se fosse gabinete, ela não é diferentona. Esse aqui veio errado. Tá vendo que ele é mais alto que aquele lá? Vou dar uma ré aqui que aí você consegue vê-la. Esse foi mais um que veio errado. E aí aqui tem outra coisa errada que eu até mostrei nos stories e teve gente falando, é assim mesmo, mas não é, o moço explicou pra gente. Aquele ali seria onde vai ser instalada a tomada da torre quente, né? Na minha casa é no gabinete de cima que tem a tomada, só que tá muito em cima. Aqui vai um micro-ondas e um forno, então o fio não vai chegar até lá. Então isso tinha que ser ou aqui embaixo, bem baixinho, bem embaixo, ou nesse. Ele falou que às vezes ele coloca nesse, porque tem uma chave lá no painel disjuntor, que você desliga quando precisa, né? Para não ter que puxar para poder desligar. Então isso aqui vai ter que ser trocado, que veio todo errado. E aí vai ter que vir o eletricista para mudar o fio, porque ele não deixou fio suficiente. Se ele tivesse deixado o fio suficiente, dava para puxar. Mas não deixou, né? Então assim, já dá para ter uma ideia, né? Aqui vai a geladeira. Isso aqui, gente, vai ser uma surpresa. Porque eu não sei se a geladeira vai abrir a porta. E eu já tô falando isso pra eles, ó. Não vou deixar registrado, só pra gente falar, ó, eu avisei, né? Porque a geladeira, lembra que eu mostrei pra vocês lá nos stories? A geladeira, ela tem uma porta que é grossa, porque ela tem uma tela, a porta é grossa, então precisa de espaço pra abrir. Então, ela sai um pouco, e eu não sei, eu acho que isso aqui vai ficar meio cagado. Não sei o que eles vão fazer. Mas basicamente é isso aqui na cozinha. Aqui vai um painel de madeirado. Eu acho que é aquele painel. Esse aqui, ó. Ela falou assim, vocês querem... Eu lembro que a outra menina, quando tinha uma outra menina, vocês querem fazer ripado? Falei, não quer ripado. Não, ripado não. Ripado não. Eu tenho um certo ranço de ripado, de tanto que eu vejo ripado. E aí eu peguei Pode ser que no estúdio a gente use alguma coisa porque é acústico. A gente achou um que é acústico e aí é mais pela acústica dele do que pelo look do ripado, né?
É um mais ripado pelo funcional, não que já vem beleza. pronto e tem um feltrão atrás. Eu tenho até os samples som, lá em casa para segurar o som. Pode ser que no estúdio a gente use para alguma coisa, mas não é porque eu gosto do look do ripado. Então, ó, a hora que você olhar daqui, vai ter madeira embaixo, que é aquele painel. Aqui vai ter a geladeira. Aquela parte de cima vai ser cinza. Então, você praticamente não vai ver a madeira. Aqui, só essa madeira daqui, né? Aqui tem um outro gabinete e aí é cinza e o nicho é de madeira. Pelo menos é assim que tá que foi projetado no projeto, né? Agora, se vai ser assim mesmo, a gente tem tantas surpresas, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês os defeitinhos que a gente vai olhando, mas diz que depois eles arrumam, né? Olha, aqui ele passou uma tintinha. Pra dar um gambelo em nós. Pra dar, mas nós, tá vendo? A tintinha. É. Eu achei. Tem outra aqui também, ó. É, eu achei os gabinetes bem ruim. Não vou mentir, não. Olha aqui. Qualidade. Fala né? a qualidade. Achei bem ruim, mas é o que eu falei pro Marcelo. Isso já estava no pacote da casa, né? A gente não pegou na mão, ninguém mostrou pra gente. Tava no pacote da casa. Eu achei bem ruinzinho. É. Mas falei pra ele, mano, fica aí um tempo com ele e depois a gente troca se a gente quiser, né? Esse negócio. Mas não é porque a qualidade não é lá essas coisas que você vai me entregar todo batido, né? Obviamente que não. Que nem aqui, ó. Essa aqui é a gaveta ali. Aí também já tá batido o cantinho. A gente sabe que bate, né? Mas precisa arrumar depois. Pois é. Bom, essa é a cozinha. Vem chegando, vai deixando seu like, comentando, compartilhando que nós estamos ao vivo. Para você que é novo no canal, a gente está construindo aqui já faz um tempão, cheio de problemas, e a gente está mostrando tudo para vocês. Olha, vamos ver a lavanderia? Bora. Vem aqui. Só não sei como é que tá a luz lá, porque... você falou que ia trazer a sua luz, esqueceu. Eu acabei esquecendo. Ai, deixa eu botar minha luz aqui. Não, não vai fazer muita diferença assim, não. É verdade. Olha, lavanderia não, aqui é a dispensa, né? É, a dispensa. A dispensa. Então, a dispensa ficou assim, só com essas prateleiras no madeirado e o restante vai ser cinza. E aqui, olha que diferença o tamanho da geladeira que a gente... Lembra nos stories lá do Instagram? A gente mostrou pra vocês que era uma geladeira igual lá da frente. A única diferença é que ela não tinha... aquele touchscreen, né, que o Marcelo quis. Só que a gente achou que ela ia ser muito grande aqui dentro, que a gente ia perder muito espaço de countertop, de bancada, né? Então a gente escolheu uma menorzinha, ela é cinza. Essa geladeira acho que tem 2 pés. 2 pés, 24 inches, né? É. E aí a gente escolheu essa menorzinha e aqui eles queriam pôr uma pia enorme. Aí a gente falou, não, a gente quer uma pia só de preparação, uma pia pequenininha. Aí eles falaram que eles não tinham, não, o pessoal da construtora, que tinha que ser aquela. Eu falei, não, eu compro a pia. Aí a gente comprou uma menorzinha pra cá e uma lá pro cinema. Igualzinha as duas. E aí a gente vai ficar com uma pia menorzinha, porque aí você tem mais espaço aqui. E aí aqui dentro, não começou ainda, mas aqui é tudo prateleira para poder guardar mantimento. Aqui eles tinham projetado sem gaveta. Aí eu falei, não, gente, preciso de uma gaveta, né? Como é que você não tem uma gavetinha? Aí puseram a gaveta. Ui! Agora vamos para a lavanderia. Vamos para a lavanderia. Bora. Vem chegando, meu povo, que agora tá acabando, hein? Aqui vai ser mais escuro. Esse aqui tá bem escuro. Vamos ver se dá para puxar no ISO aqui. Mais ou menos. Olha, a lavanderia é toda cinza. Não tem madeirado nela, não tem essa... Não tem nada de madeira, né? Só que aqui a gente tem outro problema. Olha que legal. Eles colocaram o encanamento da pia aqui e a pia aqui. Ah, que legal! Fofo, né? Não acha fofo? Então, vai ter que mudar isso aqui pra pôr aqui. Eu acho legal, né? Ninguém fiscalizou, ninguém viu antes. Olha pra você ver. Fizeram tudo e ninguém viu que tava errado os canos. E aqui, ó, é uma outra parte da lavanderia, que tem um gabinetinho. E aqui a gente tava pensando em botar... na Amazon tem, né? Até o Fernando falou. Uma tábua de passar roupa. Uma tábua daquelas. Fica como um móvel. Fica um móvelzinho e depois você puxa. Como se a gente passasse muita roupa, né? Mas precisa ter, né, mano? Né? E aqui, ó, vão as duas máquinas, a de lavar e a de secar,
nessa parede aqui e aqui continua a parte da bancada. Falei pro Marcelo que esses ficaram bem altos, né? Então essa parte daqui vai ser mais difícil da gente... Eu falei pra você que eu vou comprar uma escadinha de 2 steps pra você. Tá. Aí vai ficar bom. Agora aqui, gente, olha a diferença de cor desse arremate para esse arremate. Eu vou pedir para eles depois botar esse arremate inteiro aqui, ó, porque ficou muito feio. Ficou 2 tonalidades. Porque essa aqui é só uma fita, né? Coloca. Aí ficou muito feio isso. Gostei não. No banheirinho aqui não tem nada ainda. Ah, vamos no nosso banheiro? Vamos. Deixa eu ver o povo. Chega chegando, filho. Chega, meu filho. Deixa eu ver aqui. Como ver mesmo? Live. Menino, eu vou passar essas 3 semanas... Sem mexer? Já não mexe direito. Dalvartes falou, não é assim não. A gente sabe que bate, depois é só arrumar. Não tem que bater não. Ah, minha filha, mas bate, filha. Não tem jeito, mesmo, viu? Bate. Aí, se você tem as pessoas que vêm entregar e não bate, que já não vem batido, obviamente não é tudo que tá batido, né, gente? São algumas peças, mas bate. E aí eles vão arrumar. Eles vão arrumar. Então aqui é uma pia, outra pia, e aqui ficou faltando, não entregaram. Só veio a gaveta. Para instalar a gaveta. Então assim, veio faltando peça, veio peça errada, veio peça batida. Eles estão instalando tudo e depois a gente vem com uma fitinha azul mostrando todos os defeitos. Aí você vai colando e depois eles têm que arrumar. É assim que acontece. Esse é o processo. É o processo. Uma fitinha azul assim que nem essa aqui, ó. Igual essa aqui, ó. Certo? Ô, Letícia, fico tão feliz quando as coisas dão certo, né, Letícia? Um beijo pra você. Se vocês procurarem, eu tô falando dessas fitinhas azuis, se vocês procurarem casas aqui prontas, vocês vão reparar, tem um rapaz, na onde aquele rapaz? Ah, não sei. No México, não, na Texas. No Texas. Ele tem um canal que ele só faz tour por casas prontas, assim, novas. E aí, se você reparar, é cheio de fita azul. É tudo cagada que precisa ser arrumado. Entendeu? Que nem, obviamente, tem que fazer todo o ajuste fino, né? Que nem essa porta não fecha. Então, depois eles vêm fazendo né, esse ajuste. Ó, essa aqui tá cagada também. Isso daí acho que é normal, né, mas isso aí não dá nada, não. Não, mas assim... O problema é as lascadas. O que veio batido tem que arrumar, né, meu filho? É isso. Sim, os armários vão até o teto aqui, na cozinha. Por isso que esse aqui veio errado, tá vendo? Porque ali ainda vai um armário e não cabe. Ali vai um armário, tudo vai armário. Dá pra ver nitidamente aí o tamanho errado. Aí um e outro já tá. Então, esses vão até o teto. Lá em cima não tem nada, né? Não sei, tem um banheiro pronto. Vamos mostrar o porcelanato do banheiro. Os banheiros prontos lá. O porcelanato, a gente falou pra vocês ou não? Foi só no Instagram. Gente, segue no Instagram que a gente fala muita coisa lá. Antes de falar aqui, e aí depois eu não fico lembrando se... que nem as janelas, a gente não falou das janelas. Não, é verdade. A gente só falou no Instagram. Depois eu não lembro onde é que eu falei. A gente já vai falar das janelas, vamos falar aqui primeiro desse? Bora. Olha. Então esse aqui tá quase pronto. Falta aqui, né, instalar os coisas aqui nessa beirola aí. Desse stepzinho. Mas olha que bonitinho que ficou. Ele é muito foda. É bem bacana. Mano. Pelo menos uma pessoa caprichosa, né, menina? Ué. Uma pessoa caprichosa. Aqui é a mesma coisa. Toda essa coisa de cosmético, gente, depois no final tem o punch list. E o punch list onde... Eu tô rindo porque isso vai dar uma dor de cabeça. O punch list é quando você vai olhando o que tá cagado e você vai botando a tal da fitinha azul e você dá um relatório pra construtora e eles precisam arrumar tudo, né? E o punch list pode ser que seja enorme. Ou vão dar uma desculpa igual deram hoje, né? Vamos ver. Então esse aqui tá quase pronto. A gente teve um problema com o porcelanato porque eles fizeram a conta errada. Eu falei só no Instagram. Oi, gente, nem isso eles faz certo, nem a conta de quanto de porcelanato vai. São 3 banheirinhos que nem são grandes.
É só na shower que vai. E os caras fizeram as contas erradas, compraram pouco, acabou. E aí, o rapaz que tá fazendo, ele tinha começado os 3, lembra? E aí, eles trouxeram um outro porcelanato parecido, mas nunca é igual, porque não é do mesmo lote. Mas tem um reason por que ele teve que começar a fazer os 3 juntos, porque a fileira aqui de baixo, ele já tem que deixar secando. Então. Por causa do peso do resto. Sim. É porque tem gente que vai falar, por que não fez um por vez? Porque para ganhar tempo, então ele começa a fazer os 3, deixa aí secando, porque não dá para você pondo tudo um em cima do outro. Você tem que deixar secar. Então ele começa a fazer os 3 e depois, conforme vai secando, ele vai voltando. Ele lá imaginava que não ia dar o negócio? Os caras da construtora fizeram a conta certa? É isso que você imagina? Não, a conta estava errada. E aí, na hora que veio os outros para poder terminar, veio mais escuro e maior. Mais escuro e maior. E aí, sabe o que fizeram ele fazer? Arrancar tudo do outro que estava prontinho. Para poder terminar esse. Para poder terminar esse, para começar o outro de novo com o novo que veio. Porque se você mistura os dois num que já tá, aí dá ruim. Agora, se você faz todo ele com ele, obviamente a gente nem percebe, né? Porque a diferença de cor, um do lado do outro, você percebe, mas sozinho... E é bem mínima, né? E o tamanho, o problema é do tamanho para misturar não dava, ou seja... Era meio centímetro maior de cada lado. Nem a tal da conta, vou dar uma calculadora para eles no final. Pois é. Né? Para eles calcular direito. Bom, aqui é o gabinete que vai aqui nesse banheirinho. Aqui em cima, lembra que é tudo vinílico, né? Então, o que a gente fez? Aonde era vinílico amadeirado, a gente fez cinza. Isso. E lá embaixo, no nosso banheiro, ficou amadeirado os gabinetes porque o chão era cinza, né? Então, a gente usou o mesmo finish, mas fez essa troca por causa da amadeirado para poder dar um contraste. Vem aqui. Bora. Vamos ver como é que tá aqui. Gente, queria desculpar que eu estou praticamente de pijama. Já tá no ritmo, né? Mas é assim que eu ando todos os dias da minha vida, tá? Ó, aqui no quartinho da Sofia, já tá aqui também para poder ser instalado. Espero que isso aqui esteja no lugar certo. Ah, sim. Esse daí, né? Espero que essa pia esteja no lugar certo. Vamos ver, né? E aqui falta só o piso. Tem que fazer todo a parte de baixo aqui, que não rolou. Ele fez o concretinho. Pra mim tá tudo perfeito, eu nem casa própria tenho. Ô Renato, mas o dia que você tiver, você vai dar valor pro seu dinheiro. Porque a gente paga pra fazer bem feito, né? A gente não pichinchou, a gente pediu. É quanto? É isso? Bom, é isso. Então, o mínimo que eles têm que entregar à casa é com uma qualidade boa, porque eles enchem a boca para falar que eles fazem casa customizada, então a qualidade tem que estar boa. Então a gente precisa ficar de olho em como isso vai ser entregue. Eu não posso aceitar as coisas amassadas. Não. Com prego parecendo. Esse aqui também já tá quase pronto. E esse aqui foi aquele que ele desmontou inteirinho. Ele tirou tudo. Então, esse aí é o outro tile. Esse é o tile que chegou, que é um pouco diferente do outro. Aqui você não percebe. Não, você nem vê. Mas se tivesse misturado os dois, não ia funcionar. Só cuidado, amor, que tá cheio de coisa. Eu vou sair aqui pela beirada aqui. Eita, eu acho, gente, que todo profissional, seja ele em qual área ele estiver, ele precisa prezar pela qualidade do trabalho dele, né? Não é só você fazer nas coxas. Não pode falar nas coxas. Isso que é uma expressão racista. Você não pode fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Você tem que, prezar pela qualidade do seu trabalho, pô. Então, todas essas coisas assim, ó, que tá cagada, tudo isso depois vai ser arrumado, eles disseram. Pois é, parece que o móvel também do cinema não veio. Esse não veio, né? E tem as janelas aí pra falar. Então, gente, ó, vieram instalar as esquadrias. Graças a Deus. Aí sabe o que a gente ficou sabendo? Que enrolaram a gente mesmo. Durante 6 meses eles contrataram uma empresa. E olha que legal é ser enrolado, né? Você enrola as pessoas, aí você é enrolado também, né? Que vai e volta, né? E aí a empresa não veio colocar, eles pagaram metade, a empresa não veio colocar. E aí, né, vai esperar quanto tempo mais? Vai passar, bicho. Vai esperar quanto tempo mais? E aí... eles contrataram outro rapaz
E chegaram pro rapaz e falaram, mano, você tem que pôr logo, tem que pôr logo. Em 2 semanas ele fabricou. Olha pra você ver como é rápido, né? Mas eles ficaram enrolando a gente 6 meses porque eles foram enrolados. E aí o rapaz em 2 semanas veio aqui, mediu e veio instalar as esquadrias dos vidros fixos. Porque ele disse que ele não faz a porta. E o mestre de obra que estava cuidando da obra antes falou que isso tudo ia ser feito pela mesma empresa. Para ficar tudo igual. Para ficar tudo igual. Só que aí o rapaz veio e falou que ele não faz porta. Então, quem faz a porta? Alguém sabe? Não, porque o novo mestre de obras que acabou de sair daqui não sabe. Eu também não sei quando vai ter aquela porta ali. Só sei que o rapaz da esquadria falou que ele vai vir pôr o vidro na primeira semana de janeiro. Ele que põe o vidro também. Então, quando a gente vai ter essa porta? Não sei, vocês estão sabendo? Devia ser junto, né? Devia ser junto, né? Na primeira semana de janeiro. Exatamente, mas não sei, porque ninguém sabe nem quem vai pôr. Renato falou, vocês estão certos, trabalham duro para ter tudo que vocês têm, tem que entregar o serviço qualidade. Né, menino Renato? Eu, hein? Você é doido? Eu, hein? A Letícia falou também, vocês estão certíssimos. Aqui no Brasil tem o costume de aceitar como tá, com a justificativa de pelo menos terminou, entregou e fez. Uau. Ah, para, né? Eu acho assim, gente, a gente precisa escolher as guerras, as batalhas, na verdade, né? Tem coisa que a gente vê que não tá certa e vai ter que falar, beleza, vai, larga assim mesmo, sabe? Mas tem coisa que tá na tua cara que não tem como você deixar passar. Móvel batido, não tem como, né, gente? As coisas cagadas, não dá. Pintura mal feita, as coisas, não tem como. Que nem aqui, olha o teto aqui, tá vendo a fita aparecendo? Sim, isso tem que ser arrumado. Aquela fita que eles passam entre uma placa de drywall e outra. Não sei se aqui no vídeo eles vão conseguir enxergar, não. Então, assim, tem muita coisa... Bem aqui, ó, dá pra ver agora. Tem muita coisa cosmética que se você enche a boca pra falar que a sua construtora é foda pra caralho e faz umas casas pica, porra, o mínimo de negócio da qualidade, né? Como chama? Tipo, não tem o Inmetro? Tem controle de qualidade. Esse controle de qualidade tem que ter. Por isso que eu fiquei muito feliz com o senhor que veio fazer o porcelanato, porque o bicho é caprichoso, tá? É mesmo. Caprichoso, pelo menos isso. Isso eu não posso reclamar. O tiozinho também das esquadrias parece ser muito caprichoso, graças a Deus. E aí eu acho que eles não tinham contratado esse tio antes porque ele cobrou mais caro que o outro que enrolou ele 6 meses. Né? E aí no final tiveram que contratar o tiozinho que se coçou em 2 semanas para fazer as esquadrias. O que mais que a gente tem para falar? Cara, eu acho que... Vocês curtiram, gente? De update é isso, né? Tati, sua filha Sofia é criança? Menina Sônia. Sônia nova, hein? Sônia Sofia vai fazer 21 anos. Ela é uma mulher já. A Sofia tem 21. O Marcelinho vai fazer 23. E o Vitor vai fazer 25. Viu? Bom, o que mais? É isso, né? Basicamente isso. Eu não sei quando eles vão pintar, porque eles falaram que eles iam começar a pintar essa semana. Ninguém veio, porque tem um monte de coisa cagada do estuco ainda para arrumar. Tem que refazer um monte de coisa aí, ó. Que nem esses detalhes aqui da janela, tá vendo, gente? Ó. Tá vendo aqui a janela? Ó, você vai baixando aí, ó, daqui a pouco, olha. Olha como é que ficou para fora aqui. Tá tudo torto. O plástico aqui, ó. Não tá nem dando foco, tá com raiva até dar foco aqui. A Celise falou, dizem que a obra não acaba, a gente que desiste. Menina. Também, né? Tem isso, né? E você sabe que, eu tava falando com o Marcelo outro dia, para eles, né, para essas construtoras da vida, ou essas pessoas que a gente contrata, né, aleatórias, é só mais uma casa. Pra gente é a nossa casa. Pra eles é só mais uma casa. Pois entrei, saí e fui embora. Só mais uma casa, foda-se. Pra gente é a nossa casa. Aquela casa não é minha, a outra, essa é a minha casa, é essa que eu tô pagando. Então, assim, o descaso é muito grande, sabe? Com o que você vai entregar. Porque pra eles é assim, foda-se. E eles sabem que uma hora, é o que você falou, você desiste. Mas entendeu? eu não vou desistir, não. Você pode porque até eles dar uma fazem barrigada, isso, eles não fazem isso com a gente só, eles fazem isso com todo mundo. Eles estão acostumados a fazer isso. Então, nós vamos na parte do tal do processo, né? Aí na hora que chegar a finaleira, aí você vai ver.
Aqui no Brasil, sempre recomendo que você compre uns 5 a 10 metros de piso a mais. Então, mas Rose, é meio óbvio, não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, né? É uma conta básica, gente. Não é nada assim, ai, agora, preciso ser muito inteligente. Isso, né? Ei, se perderam isso porque ficou guardado 200 anos lá, aí já é outros 500. Não, você precisa ser muito inteligente, o pica das galáxias para saber isso. Então, esse tipo de erro idiota, isso me irrita demais. Porque não é um errinho, né? É um erro em cima do outro, do erro, do erro, do erro, do erro, do erro, do erro, do erro. E aí foi o que a moça falou. Chega uma hora que você fala, foda-se, né? Mas é isso. Ó, vamos ver como é que tá bonito hoje. Hoje tá peguei um ao vivo, queria ter sua força. Já teria desistido, disse a Aline. Oi, Aline, eu vou te dizer uma coisa, que eu já caí, tá? Eu caí feio. No final, a gente vai fazer uma live sobre isso. Porque é um processo que te adoece. E é o que eu disse, tá todo mundo cagando, porque você é só mais um. Exatamente. Nesse business milionário que é construção de casa. Pois é. Então, ó, queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Preciso ir lá escolher minhas cortinas ou ver mais ou menos o que eu vou querer. O Fernandão tá aí na área. O Fernando tá aí. É outro, viu? Olha, eu vou te falar. Quando a gente encontra alguém foda, a gente precisa falar também. Competente. Fernando, da IntelliHouse, ele é foda. Mano. Foda. Vai fazer o orçamento das cortinas com a gente. Vira amigo, né? Porque quando é bom, vira amigo, né? Não, é sério, não era? Você conhecia ele antes? Fernando é meu brother. Então, vira amigo porque o cara é muito pica. Mas é isso. Assim que a gente tiver outras coisas, mesmo agora nas nossas férias, se eles trabalharem e tiver alguma mudança, a gente faz um ao vivo aqui, tá bom? Boa. Lembrando que hoje tem pá de cal com Chiqueira, se ele conseguir sair da fazenda, né? Que ele tá lá em cárcere privado. Pois eu vi ele numa foto lá tão abatido. Eu postei uma, pedi inclusive pra doutora Adélia ir resgatar o rapaz. Que maravilha, acho que vai acontecer então. Então, se ele conseguir sair de lá vivo, a gente tem pá de cal com Chiqueira hoje, 8 horas da noite, tá bom? Gente, muito obrigada pelo carinho de todo mundo, amo vocês tudo, um beijo, fui!